Bem-vindos, olimpianos, a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o véu da virtude, desmascarando as motivações humanas. Mas antes disso, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo, para que mais pessoas nos sigam rumo ao Monte Olimpo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E se tudo que você considera nobre em si mesmo for apenas um disfarce sofisticado para desejos mais profundos e menos confessáveis? E se a sua generosidade, a sua empatia, até mesmo a sua justiça, forem, na verdade, ecos de um egoísmo sutil que você nunca ousou encarar? Nietzsche, com sua pena afiada e seu olhar desconfiado, nos convida a descer ao porão da psique humana, onde as intenções por trás dos nossos atos mais elevados revelam os segredos inquietantes. Ele não nos pede para abandonar a moral, mas para cavar fundo, desenterrar as raízes das nossas ações e questionar por que fazemos o que fazemos. É realmente por bondade ou por uma necessidade oculta de validação, poder ou alívio? Vamos mergulhar nesse abismo com coragem, porque, como Nietzsche sugere, só ao enfrentar a verdade nua é que começamos a nos tornar verdadeiramente humanos. A ilusão da pureza moral. Imagine a cena. Você ajuda um estranho na rua, entrega um café a um colega de trabalho ou faz uma doação para uma causa nobre. O peito se enche de uma satisfação quente, uma pequena voz interna sussurra: você é uma boa pessoa. Mas e se essa sensação for menos sobre o ato em si e mais sobre a imagem que reforça? Nietzsche, em Humano, Demasiado Humano, nos provoca ao sugerir que até os gestos mais altruístas podem carregar traços de vaidade. Ele não acredita em ações puras, desinteressadas, como a tradição cristã ou a filosofia kantiana nos fizeram crer. Para ele, a moralidade é um palco. E nós, atores que ensaiamos gestos para um público, às vezes externo, às vezes a nossa própria consciência. Pense naquele momento em que você segura a porta para alguém no elevador. Você sorri, faz o gesto com naturalidade, mas, no fundo, não há uma pontinha de expectativa por um agradecimento? E quando esse agradecimento não vem, não surge uma leve irritação, como se o script tivesse sido quebrado? Nietzsche diria que esse pequeno ato, aparentemente trivial, revela algo maior: o desejo de ser reconhecido, de se afirmar como bom. Ele não condena isso, apenas pede que sejamos honestos. A generosidade, muitas vezes, é uma moeda de troca. Trocamos o ato por uma sensação de superioridade, por um aplauso silencioso, por uma história que contamos a nós mesmos para dormir mais tranquilos. A compaixão e suas sombras. A compaixão, esse pilar da moralidade tão celebrado, também não escapa à lupa nietzschiana. Quando vemos alguém sofrer, algo em nós se mobiliza. Mas por quê? Schopenhauer, uma influência inicial de Nietzsche, dizia que a compaixão nasce de uma identificação com o outro, uma ponte emocional que nos conecta à dor alheia. Mas Nietzsche vai além. Ele sugere que, ao compadecermos, também experimentamos um alívio secreto por não estarmos no lugar do outro. Ajudar alguém em sofrimento pode ser, paradoxalmente, uma forma de reforçar o nosso próprio bem-estar. Eu sou aquele que ajuda, aquele que está acima, aquele que não sofre. Essa constatação é desconfortável, mas brilhante. A compaixão, segundo Nietzsche, não é apenas amor ao próximo, é também amor próprio disfarçado. Freud, anos depois, ecoaria essa ideia, ao afirmar que nenhum ato humano está livre de um ganho narcísico. Mesmo quando ajudamos sem esperar nada em troca, há uma recompensa interna, a satisfação de nos vermos como pessoas melhores. É como se cada gesto altruísta fosse uma selfie moral, tirada para reforçar nossa autoimagem.
E Nietzsche, com o seu ceticismo implacável, nos desafia a perguntar: estou ajudando por bondade ou para me sentir necessário? Para me sentir poderoso? Para apaziguar minha própria culpa? O medo como arquiteto da moral. Nietzsche vai ainda mais fundo ao sugerir que a consciência moral, essa voz interna que nos guia, é menos um farol de virtude e mais um eco de medos antigos. Medo de punição, medo de exclusão, medo de perder status. Ele escreve que a moralidade é, em essência, uma ferramenta de domesticação, moldada ao longo de séculos para manter os instintos humanos sob controle. Pense naquelas regras que seguimos sem questionar. Não mentir, não roubar, ser gentil. Quantas vezes obedecemos não por convicção, mas porque tememos o julgamento dos outros? Ou pior, porque tememos o desconforto de nos vermos como maus. A ideia de justiça, por exemplo, pode ser menos um ditado divino ou uma fonte mística de valores abstratos do que o produto de esforços humanos para viver juntos de maneira minimamente harmoniosa. Essa visão pode parecer cínica, mas Nietzsche apresenta argumentos convincentes. Por exemplo, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, não é na verdade uma forma primitiva de impedir que a vingança se torne um ciclo interminável? Não é então uma forma racional de controlar a violência? A justiça, assim como a maioria dos valores morais, é uma invenção humana, criada e modificada ao longo de séculos para adaptar nossos instintos à necessidade de viver em sociedade. Essa proposta nos encoraja a repensar as bases da moralidade. Será que há, de fato, um valor superior que nos orienta como farol no meio da tempestade? Ou será que tudo o que é considerado moral é, na verdade, uma forma de nos adaptar ao mundo que vivemos? Essa ideia ressoa com o que La Rochefoucauld, outro pensador que Nietzsche admirava, dizia: a hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude. Seguimos as regras não porque acreditamos nelas, mas porque é mais fácil, ou mais seguro, do que enfrentá-las. O sujeito que devolve uma carteira perdida na rua pode estar agindo menos por honestidade e mais por medo de ser pego por uma câmera de segurança. Ou talvez ele queira contar a história no jantar, colhendo olhares de aprovação. Nietzsche nos convida a enxergar essas motivações com clareza, não para nos condenarmos, mas para nos libertarmos da ilusão de que somos movidos apenas por ideais elevados. A vaidade silenciosa. Um dos alvos favoritos de Nietzsche é a vaidade, esse motor oculto que impulsa tantas ações humanas. Ele percebe que, mesmo nos gestos mais discretos, há uma busca por validação. A pessoa que faz uma doação anônima pode estar, no fundo, reforçando uma imagem interna de bondade. O voluntário que passa horas ajudando uma causa pode estar inconscientemente alimentando um orgulho sutil por ser diferente daqueles que nada fazem. Até a modéstia, tão celebrada, pode ser uma forma de vaidade. Afinal, como diz Nietzsche com ironia cortante, aqueles que se orgulham de sua modéstia são como donzelas que se gabam de sua castidade enquanto lançam olhares sedutores por sobre o ombro. Essa vaidade silenciosa é tão comum que quase passa despercebida. Pense naquele colega que insiste em dizer que não gosta de chamar a atenção, mas faz questão de contar isso em voz alta. Ou naquela postagem nas redes sociais sobre um ato de caridade cuidadosamente escrita para parecer espontânea. Nietzsche nos provoca a rir dessas contradições. Não com desdém, mas com uma espécie de humor filosófico que reconhece a complexidade humana. Somos todos, de certa forma, atores em busca de aplausos, mesmo que o palco seja apenas nossa própria mente. Um convite à autenticidade. Mas Nietzsche não é um cínico. Ele não quer que abandonemos a moral ou que vivamos em um caos egoísta. O que ele propõe é uma ética da lucidez, uma coragem de olhar para dentro sem maquiagem. Reconhecer que nossos atos nobres podem carregar traços de egoísmo, orgulho ou medo não diminui seu valor. Pelo contrário, tornam-nos mais reais. É como limpar um espelho embaçado.
A imagem que surge não pode ser perfeita, mas é verdadeira. Essa autoinvestigação não é fácil. Exige abandonar o conforto de se ver como bom e aceitar que somos atravessados por impulsos contraditórios. Nietzsche não nos oferece respostas prontas ou consolo espiritual. Ele é como um guia que aponta para um caminho íngreme e diz: vá, mas vá com os olhos abertos. O prêmio, para quem aceita o desafio, é uma liberdade rara, a de agir não por obrigação, medo ou vaidade, mas por uma escolha consciente, ancorada na compreensão de si mesmo. Um exercício prático. Olhe para dentro. Que tal um desafio? Na próxima vez que você fizer algo bom, ajudar um amigo, elogiar um colega, doar algo, pare por um momento e pergunte: por que fiz isso? Não se apressem a responder com as explicações habituais, porque sou uma boa pessoa ou porque era o certo. Cave mais fundo. Havia uma expectativa de reconhecimento, mesmo que sutil? Você sentiu alívio por não estar no lugar do outro? Havia um desejo de reforçar sua própria imagem? Não se trata de se culpar, mas de se conhecer. Como diria Nietzsche, a verdadeira nobreza não está em parecer virtuoso, mas em ousar ser honesto consigo mesmo. Por que isso importa? Vivemos em um mundo onde as aparências reinam. As redes sociais amplificam essa dinâmica, transformando a moralidade em um espetáculo de likes e compartilhamentos. Nietzsche, se estivesse aqui hoje, provavelmente riria de nossa obsessão por parecer do bem, enquanto evitamos olhar para as motivações reais por trás dos nossos posts, stories e hashtags. Ele nos lembraria que a autenticidade é mais valiosa e mais rara do que a aprovação de uma multidão virtual. Ao nos convidar a questionar a moralidade, Nietzsche não quer destruir a bondade, mas ressignificá-la. Ele nos desafia a construir uma ética pessoal, não herdada de dogmas ou costumes, mas forjada na coragem de enfrentar nossas próprias contradições. É um convite para sermos menos atores e mais autores da nossa história. Então, o que te move? Na próxima vez que você se sentir orgulhoso de um gesto nobre, pare e pergunte: isso foi para o outro ou para mim? Não se assuste se a resposta for incômoda. Afinal, como Nietzsche nos ensina, ser humano é ser demasiado humano, um emaranhado de desejos, medos e vaidades que, quando compreendido, pode nos levar a uma vida mais consciente, mais livre e, quem sabe, mais verdadeira. Até a próxima, Olimpianos!